empreender já é um desafio enorme, né? Quando a gente empreende com um tópico que é um tabu, ele se duplica o tamanho da dificuldade. Acho que mais de 50% das mulheres que não têm uma boa relação com a menstruação, é esse cenário que a gente quer mudar. Lembra daquele comercial que dizia "incomodada ficava sua avó"? Realmente, a cada geração tem surgido novidades para melhorar a nossa qualidade de vida durante o período menstrual. Mais recentemente surgiu também uma preocupação ambiental relacionada aos resíduos produzidos pelos absorventes. E com a internet, as mulheres começaram a se abrir mais, tirar dúvidas, trocar ideias, pesquisar e se informar sobre alternativas que combinem conforto, higiene e preço justo. É o que passou a ser chamado por dignidade menstrual, um conceito que pretende atacar a pobreza menstrual, que é uma realidade no Brasil. A verdade é que é inaceitável que algo tão natural e recorrente na nossa vida ainda limite a rotina de tantas meninas e mulheres em pleno século XXI. E é sobre isso meu papo com a Elisa Spader, que depois de passar por um aperto para participar menstruada de uma competição de triatlon, ela decidiu abraçar a causa e criou uma marca de coletor menstrual, a Yuper. Mais do que o produto, o que a startup dela faz é disseminar informação, desmistificar a menstruação e promover uma mudança de hábito. E olha, isso pode servir como inspiração para quem empreende em qualquer área. Acho que a gente tem que começar com o primeiro ponto, que é um dado que eu acho que fundamenta essa pegada de a gente tentar conduzir e trabalhar a pobreza menstrual, que é que a cada 4 meninas, uma delas não vão à escola ou não saem de casa porque não tem acesso ao absorvente para ter um mínimo de dignidade durante o período menstrual. Acho que a gente começa por esse ponto e a gente vê o quanto a gente tem ainda para fazer um trabalho social levando essa nova possibilidade, no caso o coletor menstrual, para essa comunidade, para essa sociedade. E aí você encontra grupos como esse aqui, exatamente, para distribuir o coletor e fazer uma conversa educativa também? Exatamente, eu acho que quando a gente fala de coletor menstrual, a gente tem que começar com a base que é a educação, né? É uma alternativa super interessante, principalmente para a parte ecológica e também pela liberdade que ela promove para a mulher. Só que a gente tem que entregar o conhecimento, porque sem o conhecimento a mulher não consegue nem utilizar o coletor menstrual, né? Então é por isso que a gente encontrou o grupo delas para que a gente consiga fazer algum tipo de doação e elas fazer esse trabalho maravilhoso que elas fazem, levando a educação para a comunidade, né? Eu acho que a Esther também pode contar um pouquinho mais como que funciona e como faz esse trabalho maravilhoso que vocês fazem hoje em Florianópolis com essas meninas que têm essa questão da pobreza menstrual. Então, o coletivo Elo das Marias é um grupo formado por mulheres sobreviventes de violência doméstica. É formado a Andrea, ela é artesã do nosso grupo, ela faz os saquinhos de tecido em que a gente entrega o coletor dentro, então as pessoas que recebem já têm onde armazenar. A Vero é uma das fundadoras do grupo, que faz ação social junto conosco, ambas sobreviventes de violência doméstica. Eu entrei como voluntária e participante também do coletivo na parte da ação social da dignidade menstrual, que foi o nome que a gente deu pro projeto de doação de coletores. Foi uma proposta feita por uma parceira do coletivo, a Ângela, que é técnica de enfermagem, a ideia foi nossa, e a Kemily, que é a nossa convidada, que veio para conhecer um pouco do coletor também. Na verdade, a gente começou o projeto por conta de um recurso que nós ganhamos do Instituto Comunitário aqui de Grande Florianópolis, e nós implementamos o projeto durante o período de uso do recurso. A gente começou mais ou menos na metade desse ano, assim, a gente ganhou no começo do ano e começamos na metade do ano o projeto da dignidade menstrual. Foi uma proposta que veio de uma técnica de enfermagem parceira, que é a minha esposa, que hoje não está presente. Ela veio com a ideia por conta da situação das meninas que não têm, das pessoas que menstruam no geral, que não são só meninas, que não têm acesso à higiene básica aqui em Florianópolis. Isso não atinge somente adolescentes ou pessoas até 18 anos, é uma questão de pessoas de maior idade também. Então a gente fez algumas pesquisas, conversou com algumas pessoas, mapeou as comunidades aqui de Grande Florianópolis, mas principalmente da ilha, por conta de onde a gente reside, da maioria das participantes do grupo.
Então ficaria uma coisa que a gente conseguiria atingir as pessoas e ao mesmo tempo a gente não teria tanta dificuldade de parceria e locomoção. A questão da dignidade menstrual foi um nome, de certa forma, genérico que a gente encontrou, mas é um nome muito forte também porque ele representa o que as pessoas precisam, que é direito de todo mundo, que é acesso a uma higiene básica, a uma saúde de qualidade, minimamente de qualidade, que por conta de diversos fatores muitas pessoas não têm acesso. E aí veio essa ideia da Ângela de, ao invés de fazer a distribuição de absorventes descartáveis e outros itens de higiene que são de curto prazo, de solução de curto prazo, ela veio com a ideia da doação de coletores menstruais, que não é somente uma ideia de sustentabilidade, mas uma questão de longo prazo para a dignidade menstrual. Não é uma dignidade que todos os meses as pessoas têm que ir até uma organização ou aguardar alguém chegar para fazer a entrega dos materiais recicláveis, sabe? Dos absorventes e outros itens de higiene básica. Então a gente entrou com essa questão do coletor. É muito mais difícil a questão da aceitação, porque envolve uma questão educativa, né? É uma mudança de hábito. É uma mudança de hábito total, assim, para quem não conhece, para quem não tem acesso, para quem nunca ouviu falar. Entra a questão de saneamento básico também, que é bem complicado aqui, porque tem, principalmente no verão, tem períodos, assim, de alta temporada, que muitos morros ficam sem água, muitas comunidades ficam sem água durante vários dias. Então, a doação do coletor já implica ali também, porque tem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, sabe? Então, a gente consegue atingir as pessoas que têm acesso ao saneamento básico, conseguem fazer essa higienização, a esterilização correta do coletor. E para as que não têm, tem várias outras organizações aqui do município que fazem a entrega dos absorventes descartáveis. Então, foi uma forma que a gente encontrou de não ser mais do mesmo e de certa forma, conseguir atingir pessoas a longo prazo também. Porque já tem várias outras organizações que fazem esse trabalho mensalmente aqui. O ponto focal é a educação e, como ela falou ali, ela já entende muito do coletor. E acho que esse é o grande ponto de virada. Porque quando às vezes a mulher olha para o coletor menstrual e, poxa, mas como que eu vou fazer isso, né? E cria realmente uma resistência com o coletor menstrual. A partir da educação, que é como a Esther falou, nessa leveza de vai dar tudo certo, é tranquilo, se tu se conhecer vai ser fácil para ti. Então a gente quebra uma barreira enorme que a gente tem, que é essa limitação que as mulheres têm em conhecer o seu corpo e fazer as suas escolhas, né? Aí sempre reforça essa ideia de entregar tanto conhecimento para as mulheres para que elas tenham a liberdade de fazer a melhor escolha para ela, né? Seja uma calcinha, seja um coletor menstrual ou seja também o próprio absorvente descartável, né? Empreender já é um desafio enorme, né? Quando a gente empreende com um tópico que é um tabu, ele se duplica o tamanho da dificuldade, né? A gente tem até um fato que é super interessante, que a gente teve uma dificuldade com a parte de anúncios pelas palavras que a gente utilizava. Então, a palavra menstruação, ela tem uma certa resistência, exatamente, censura. A parte sexo é uma palavra que não pode ser citada. Então a gente sofre esse grande desafio também, a forma de comunicar com essas palavras, mas de uma maneira que também a parte de anúncio seja aceita, né? Então a gente teve essa dificuldade. Os algoritmos dos anunciantes, Facebook, eles bloqueiam? Exatamente. E aí vocês tiveram isso? O Sim. perfil de vocês foi bloqueado? Eles liberam uma verba não tão alta como libera para outras palavras, vamos dizer assim. Quais são as palavras? Chabus não, tabus? Chaves, tabus. Menstruação, sexo, essas duas palavras são as mais fortes, assim, que realmente sofrem uma limitação. E você chegou a participar de rodada de negócio ou de pitch que vocês tivessem que apresentar a ideia? A gente participou da rodada, eu não chamo, talvez não seja uma rodada de investimento, não deixou de ser. A gente teve um pitch, a gente apresentou para esses investidores, né? Então a gente abriu para algumas pessoas que se interessaram, a gente fez a apresentação para essas pessoas e em uma semana a gente captou o dinheiro todo que a gente tinha aberto para captação. Então foi algo bem rápido, que nos surpreendeu bastante, porque em uma semana tu conquistar o valor que tu tinha almejado, então realmente foi uma alegria muito grande pra gente, acho que uma parte de gratidão, né, realmente, que a gente desenvolveu, foi um período longo pra gente desenvolver a ideia, o projeto, e a gente, em uma semana, fechar
o que a gente almejava de captação, então realmente foi um retorno bem significativo. Então vocês não sofreram com descrédito das pessoas de investidores que falam, não entendem, não se sensibilizam, não têm empatia? Não, a gente teve a limitação em relação ao conhecimento do produto, ele sempre existe, né? Mulheres não sabem muitas mulheres não sabem o que é o coletor menstrual. Então, em relação ao produto, sempre existiu a dificuldade de entender o business em si, né? Mas quando a gente olha um escopo geral da empresa, vai muito além do coletor menstrual, né? Então, a gente estava muito bem estruturado com o nosso planejamento, aonde a gente queria chegar e principalmente como que a gente chegaria no patamar que a gente almejava, né? Então, onde vocês querem chegar? Que patamar é esse? A gente quer mudar o hábito da população. A gente quer mudar o hábito da população envolvendo a menstruação. A gente quer mais de 50% das mulheres que não têm uma boa relação com a menstruação, é esse cenário que a gente quer mudar. A gente quer que todas as mulheres tenham uma boa relação com a sua menstruação, independente do método que ela utiliza para coletar o sangue.